Olá, aqui é o João. A gente vai continuar na criação do nosso jogo Top-Down View, que a gente está colocando aqui, por enquanto, as imagens, do nosso background, de um zumbi e algumas outras imagens em tela. A gente viu no vídeo anterior como é que a gente configurava o tamanho da nossa câmera, nossa resolução, e como é que a gente configurava também aqui as propriedades Projection e Size da nossa câmera para atender um jogo, que seria para mobile, especificamente para iPhone 5, que a gente setou a resolução aqui como 1136 por 640. Bom, uma coisa que a gente percebeu quando a gente começou a colocar as imagens em tela, os nossos sprites, foi que na hora de colocar eles em tela, os últimos que a gente colocava sempre ficavam sendo desenhados por cima. Então, como é que a gente faz para alterar isso, para fazer com que a Unity saiba que é o nosso background aqui, vou voltar para a posição 0, ele seja desenhado para o fundo, ou seja, ele seja o primeiro a ser desenhado, que a câmera comece a desenhar ele de trás para frente. Então a gente vai fazer isso no seguinte formato, da seguinte forma, A gente vai perceber que nesses carinhas aqui, em todos eles a gente tem, obviamente, o nosso componente Sprite Render. Então vamos no Sprite Render e a gente vai ver que a gente tem a propriedade aqui Sorting Layer. Tá? Se a gente vier aqui em Sorting Layer, a gente vai verificar que agora existe apenas o default, mas a gente pode adicionar novos, da mesma forma que a gente adiciona tags aqui em cima, ou adiciona mesmo layers do nosso jogo. Aqui na verdade são layers para ordenação. Então vamos aqui em add sorting layer. A gente vai ter aqui agora o sorting layers e a gente vai apertar no botãozinho mais. Clicando no mais aqui, eu vou criar o primeiro como cats. Vamos criar aqui um segundo como grandmas, vai ser nossas vovós, E um último aqui que vai ser o zombie, que é o nosso personagem. Ok? Adicionamos os três. Então, deixando nessa posição aqui, significa o quê? Que a posição, que a layer 0 vai ser a primeira a ser desenhada, ela seria a layer mais de fundo. Então a layer 3 aqui, no caso, a zombie é a última a ser desenhada, seria realmente onde vai ser desenhado o nosso personagem, que vai ficar bem na frente da câmera. Tá? Se quiser alterar esse tipo de ordem aqui, basta a gente alterar aqui os posicionamentos. Tá? Até mesmo da layer 0 ali. Ó. Tá? Então na ordem que tiver aqui vai ser a ordem que eles vão ser desenhados. Vou deixar na ordem que a gente criou. Tá? Layer 0, 1, 2, 3. Default, Cats, Grandmas e Zombie. Vamos voltar aqui no Background. E agora eu vou setar o meu Background. Tá? Vou deixar ele como Default. Tá? Que ele vai ser o primeiro a ser desenhado, vai ficar de fundo. O nosso Cat, aqui, nosso gato, a gente vai trocar o Sorting Layer dele para Cats. Ó, ele já aparece em tela agora. A nossa câmera já consegue desenhar ele. A Grandma, vamos setar ela para Grandmas. Ó, já apareceu também. E o nosso Zombie, vamos setar ele como Zombie. Tá aqui o nosso zumbi em tela. Bom, se a gente der um play no nosso jogo agora, por enquanto não está acontecendo nenhum tipo de movimentação ainda, porque a gente não desenhou, a gente não criou nenhum script para poder trabalhar no nosso jogo. Mas se a gente clicar aqui nesse botãozinho Stats, a gente pode verificar aqui agora os Draw Calls. Pode ver aqui que Draw Calls tem 4, Saved by Batching, 0. Significa o quê? Significa que, tudo bem que nosso jogo é um jogo simples, tem 4 imagens sendo desenhadas, ou seja, por isso que tem o Draw Calls 4, significa que ele está fazendo 4 chamadas a cada frame para desenhar cada uma dessas 4 imagens, só que ele não está fazendo batching de nenhuma, ou seja, a gente poderia muito bem pegar todas essas pequenas imagens que a gente tem e colocar numa imagem só. Isso faria com que a Unity fosse um pouco mais otimizada, Faria com que ela pegasse essas imagens e desenhasse apenas uma vez. E de dentro dessas grandes imagens, a gente realmente retiraria dali os sprites. Como a gente tem 4 imagens, por mais que a gente vá ter depois aqui, 4 sprites desta imagem aqui, o jogo ele desenha sempre, a Unity desenha sempre a imagem inteira. Tá? Essa técnica de sprite aqui é uma coisa interna da Unity, tá? A gente não precisa se preocupar.
Então 4 saved by batching. Tá? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer com que essas 3 imagens aqui, a da vovó, o do gato e o do zumbi, sejam configurados dentro de um pacote aqui na Unity que vai fazer com que essas 3 imagens fiquem sempre juntas, né? E que daí a gente vai fazer com que? Com que o draw call diminua de 4 para 2. Tá? Um vai ser o fundo, né, que a gente vai deixar sozinho, e os outros 3 vão ser as imagens do zumbi, do gato e da vovó. Como é que a gente faz isso? Se a gente vier aqui nos originais, tá? Do gato, por exemplo, a gente veio aqui uma propriedade chamada packing tag. Ou seja, uma tag que a gente vai criar para ele empacotar nossas imagens. Pode criar várias e colocar várias imagens dentro de uma tag só. Eu vou chamar ela de top-down, essa tag, e não esqueçam de apertar sempre em apply. Coloquei aqui. Vamos pegar também a vovó e vou fazer a mesma técnica. Vou colocar top-down. Tá? Lembre de colocar exatamente o mesmo nome. E fazer a mesma coisa com o zumbi. Top-down. E apertar em apply. Bom, apertando em apply agora, pessoal, a gente vai aqui na Unity, né? Desculpa, no menu Window. E a gente vai ver aqui, se tiver com a Unity Pro ou Unity Trial aqui habilitada, né? A gente vai aparecer essa opção aqui, Sprite Packer. Se for a versão free, ela vai estar desabilitada e não tem como a gente trabalhar com isso. Tá? Clique em Sprite Packer. Abriu aqui essa janelinha, eu vou colocar ela aqui onde está a nossa cena. Tá? Pode ver que ela está desabilitada. Como é que a gente habilita ela? Tem a própria dica aqui, habilita no Project Editor Settings. Então a gente vai em Edit, Project Settings, Editor, e a última opção aqui, ó, Sprite Packer Mode, está desabilitado. Eu vou setar ele para Always Enable. Apenas isso. A gente vai voltar aqui agora. E a gente vai ver aqui, selecionou aqui, ó, Sprite Packing is a Developer Preview Feature. Por enquanto não aparece nenhum ali, né? Então, como a gente já tinha colocado nossas texturas todas como Packing Tag Top-Down, agora com o Sprite Packer habilitado, a gente aperta no botãozinho Pack no canto esquerdo superior, tá, dessa aba. Aperta Pack, pronto. O que ele fez? Criou um pack para a gente de uma imagem 512 por 512 que contém todas as 4 imagens que a gente criou. Por que as 4 ficam aqui? Porque todas elas foram configuradas, né, com o padrão, ó, de max size 1024 e formato compressed. Tanto a vovó, o zumbi e o gato. Todos com o mesmo padrão. Por isso que a Unity pega e coloca elas todas na mesma imagem. A gente pode dar uma olhada aqui, ó. A gente vai ver que existe aqui a opção View Atlas, né? Que o View Atlas, na verdade, são esses pacotes. O que está selecionado é o top-down. Caso tenha outros aqui, basta a gente apertar nesse combo aqui e selecionar qual que a gente quer. Caso a imagem tenha bastante coisa para dentro desse pacote, a Unity vai criar algumas páginas. No caso aqui a gente só tem uma página, tá? Page 1. E também tem a opção aqui Default Packer Policy. Por enquanto é só ele. Isso aqui, na verdade, é a política de como ele faz esses pacotes. Mas caso alguém queira criar sua própria política, né, de empacotamento dessa técnica que a gente faz para a gente automaticamente, basta criar um script e implementar a interface iPacker Policy. Né? Isso é uma forma um pouco mais avançada que a gente não vai ver nesses tutoriais. Bom, deixa eu voltar aqui na cena, nosso Sprite Packer já está ok. Quando a gente der um play agora, a gente vai verificar agora aqui, deixa eu dar um pause, a gente vai verificar que o Draw Calls aqui diminuiu agora, 2, Saved by Batching, 2, certo? Significa que a gente salvou, né, na verdade, de desenhar 2 quando a gente criou, né, aquele nosso pacote. Agora a gente acaba desenhando para a gente apenas 2 vezes, né, desenhando 2 imagens para a gente. Tá? Isso é uma otimização boa quando a gente tem um jogo, na verdade, com muitos sprites, né, muitas imagens. Então essa técnica que a Unity Pro nos oferece é bem interessante. Se a gente voltar aqui no Sprite Packer, a gente vai ver um detalhe que é o seguinte. Eu vou selecionar o gato aqui para exemplo e vou trocar aqui o formato dele para 16 bits e vou dar um Apply. Tá como o Packing Tag também, só que agora se eu apertar em Pack, alterou, o gato sumiu daqui.
Tá? Por que ele sumiu? Porque ele não tem o mesmo formato dessas imagens aqui. Mas pode ver que o top-down agora aqui em cima, ó, no View Atlas, ele criou top-down Group 0 e o top-down Group 1. Por quê? Porque o formato dessa imagem aqui, ó, é 16 bits. E o formato da outra é compressed. Tá? Vou voltar meu gato aqui para compressed. Vou dar um apply. Vou apertar novamente em pack. E a gente tem novamente a imagem que a gente tinha anteriormente. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai começar a criar os scripts para fazer as movimentações do nosso zumbi. Então, até o próximo tutorial.